Nesta terça-feira, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que Alexandre de Moraes fosse impedido de atuar na investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na decisão, Barroso afirmou que o pedido protocolado pelos advogados foi deficiente, pois não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadas de impedimento. No documento enviado ao presidente da Corte, os advogados argumentaram que Moraes, ao identificar-se como alvo de monitoramento e possível prisão na trama, se colocou na posição tanto de vítima quanto de julgador e não teria imparcialidade para julgar o caso. Até agora, Barroso já rejeitou mais de 190 pedidos de advogados para tirar Moraes de ações sobre o 8 de janeiro. Alberto Piotto. Esse é o ponto. O ministro Barroso está dizendo que não entendeu que o ministro Alexandre de Moraes disse que era parte vítima daquela conspiração que ele chama lá de golpe e que os advogados aí alegaram, bom, se você é vítima, você não pode estar dentro desse negócio. Mas há inquéritos que o Supremo se diz vítima e ele mesmo está julgando fora do ambiente do Supremo. É impossível. Eu vou voltar a um ponto muito importante dentro do direito, que é a razoabilidade. A lei está lá, é muito clara, explícita. Óbvio que juízes podem fazer entendimentos diferentes, tanto que um juiz de primeira instância decide de uma maneira, aquilo pode ser revisado por uma segunda instância ou até pela terceira instância, às vezes vai até parar no Supremo, ou seja, nós temos uma justiça de 4 instâncias no país. Mas há um princípio da razoabilidade que é, se há tanta polêmica assim, transfere todos os inquéritos para um outro ministro do Supremo. Não bastassem todos esses inquéritos, não devessem estar, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Os réus que estão sendo ali, os acusados, não têm prerrogativa de foro, não têm prerrogativa de função para estar ali. Ou seja, eles não devem ser julgados pelo Supremo, tem que passar pela primeira instância, onde aí se tem o devido processo legal. O juiz de primeira instância pode julgar de uma maneira, a parte que se sentiu prejudicada pode recorrer aos tribunais regionais, no caso da Justiça Federal ou a Justiça Estadual, mas enfim, você tem um processo, há um tempo de maturação de tudo que foi decidido e com isso a Justiça ganha tempo para tomar a decisão certeira. Neste caso é uma decisão, inclusive com dificuldade de acesso aos autos por parte dos advogados, uma decisão que vem lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, como denunciou novamente aqui o advogado Paulo Faria. São essas as questões. Aí o ministro Barroso não percebe isso por uma questão de razoabilidade. Deveria dizer assim, olha, tá bom, muito obrigado, ministro Alexandre, o senhor fez um bom trabalho, na opinião dele. Mas enfim, seja lá o que ele queira dizer, agora eu vou passar para um outro ministro. E um outro ministro toca com outro olhar. Ou não, vamos pegar todos esses casos e vamos jogar na primeira instância. Se havia uma ameaça, como eles dizem, de ruptura, de golpe, não sei do que, essa é a alegação principal deles, já não existe mais, acabou. Então que se dê o devido processo legal, que se faça justiça sim, mas respeitando a lógica da justiça, não tomando decisões como essa. Ou seja, eu vi os senadores, acho que todos nós nos lembramos aqui, os senadores foram conversar com o ministro Barroso, fizeram esse pedido para que o ministro Alexandre fosse retirado, uma vez que ele se disse vítima daquele processo todo que poderia ser enforcado, enfim, com o auxílio de tropas que viriam de Goiânia, de um grupo de elite do Exército Brasileiro, aquela coisa toda, né? Que ele falou assim de en passant, como se fosse uma coisa normal, isso não vai acontecer comigo. Bom, enfim, nada disso convenceu o presidente da Corte, Roberto Barroso. Nós estamos num momento em que nada do que era entendido como pacificado dentro da democracia brasileira, que não é tão jovem assim. A redemocratização vem dos anos 80 e a Constituição em 88 deixou tudo muito claro. O Brasil passou por eleições, logo em 89, uma eleição direta para presidente, um impeachment daquele presidente que foi Fernando Collor, houve todo aquele período de transição, 2 eleições de Fernando Henrique Cardoso, 2 eleições de Lula, 2 eleições de Dilma, outro impeachment, Michel Temer assumiu, mais uma eleição de Jair Bolsonaro. O Brasil passou por tudo isso com o entendimento pacificado que se tinha do devido processo legal. E de repente mudou-se tudo.
Não é normal. Normal não é. É muito claro de ser compreendido. Silvio Navarro, sua opinião. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele devia voltar da Marquês de Sapucaí e entender que todo carnaval tem seu fim. É preciso colocar fim nesse carnaval que está acontecendo no judiciário brasileiro. Não é necessário ser bacharel em direito sequer para entender que parte, que vítima, não pode ser investigador, não pode ser juiz da causa. Simples assim. Isso tem acontecido com todos os processos que envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo processos porque são inquéritos, na verdade, que a gente sequer sabe o número, sequer sabe como eles se comunicam, sequer sabe porque são sigilosos. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um caso. O ministro disse que havia um plano para prendê-lo em meio a um golpe que nunca aconteceu, mas havia um rascunho de uma minuta, viriam os kits pretos, que é a tropa de elite do exército, que chegariam na última hora, no meio daquela baderna que foi o 8 de janeiro de 2023, e ele seria preso. Pois bem. Mas também nós estamos falando aqui de uma conversa de WhatsApp que ele interceptou, que ninguém tem conhecimento, que até agora ninguém sabe do que se trata, um plano para sequestrá-lo, levá-lo para Goiânia, Goiás, talvez ele fosse enforcado em praça pública, mas nós também estamos falando aqui, por exemplo, do dia 14 de julho do ano passado, no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, quando supostamente, para usar a palavra que os peritos adotaram, porque não encontraram outra nem melhor nem pior, o filho dele teria sido hostilizado, agredido, voou um óculos e as câmeras filmaram tudo, mas o Brasil não pode saber o que tem naquelas imagens. Até hoje, depois de 7 meses, o Brasil não sabe o que aconteceu. E, de novo, o ministro Alexandre de Moraes é vítima, tudo passa pelo gabinete dele, a Polícia Federal interrogou aqueles brasileiros. São 3 pessoas que moram em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, sem advogado ao desembarcarem em Guarulhos, retornando da Itália, tiveram a casa revirada, o carro revirado, telefone e computador levados para busca e apreensão, tiveram conversas deles com advogados expostas, algo que é praticamente inédito, porque é algo inviolável dentro do sigilo da magistratura e dentro do sigilo da advocacia. Onde é que está a OAB de novo? Já que falávamos agora sobre a OAB e entrevistamos um advogado. Então está tudo errado, é tudo à margem da lei. E tudo sempre passa pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que tem, e aqui sempre vamos fazer essa ressalva, tá? Tem todo o direito de reclamar se for agredido, se for vítima de injúria, mas isso tem que ser provado. Então, eu acho que chegou a hora do ministro Luiz Roberto Barroso, que está à frente da corte, depois da péssima gestão de Rosa Weber, está na hora dele colocar um fim nesse carnaval. E agora vamos ouvir você, Augusto Nunes. O que me aflige é o seguinte, né? Quando você vive uma época de horror, ela parece interminável. Eu repito, eu não acreditava no fim da União Soviética. Para mim aquilo duraria para sempre, aquele horror, né, do Leviatã comunista. Acabou. Eu não acreditava que o Muro de Berlim acabaria em escombros pela vontade popular. Acabou. Eu também achava que o ato institucional número 5 vigoraria para sempre. Durou 10 anos. É pouco, medido pelo calendário histórico, é pouco tempo, é um quase nada. É um asterisco na história universal da infâmia, né? No livro que registra isso. Mas na vida da pessoa é muito. E é isso que me aflige. O quadro que nós estamos vendo, graças à covardia dos que deveriam impedir esse desembaraço ilegal do Supremo, nós estamos vivendo uma ditadura que vai acabar, vai resultar na anulação dos processos,
no comprometimento irrevogável da folha de serviços de todos os integrantes do Supremo. Vai mostrar que o Supremo viveu num período de loucura provocado estimulado por pessoas que vivem uma realidade paralela. Faz anos que os ministros andam cercados por 8 seguranças, eles circulam entre um congresso internacional, uma reunião entre ministros, uma festa de casamento fechada, né, que não tem lugar para quem discorda, e eventualmente o carnaval do Rio de Janeiro. Eles estão fora da realidade. Eles realmente não sabem que o Brasil inteiro odeia, o Brasil que pensa e presta, odeia o que eles fazem. Eles vão descobrir isso um dia. Mas e as pessoas que estão presas? E os advogados que não podem exercer seus direitos? E os advogados que são órfãos da OAB, porque a OAB é pusilânime. É pusilânime, não tem caráter. Hoje não tem coragem de exigir os seus direitos, o respeito aos seus direitos. Então têm anos de vida perdidos. É mentira essa história de que o sofrimento ensina, de que você pode sair melhor de um lugar assim. Mentira. Eu fiquei dias, poucos, preso e sem tortura. São dias perdidos. 4 dias que sumiram da minha vida. São um nada diante do tempo de cadeia imposto ilegalmente a gente que nem participou da manifestação de 8 de janeiro, a deputados como Daniel Silveira e a tantos brasileiros que são esquecidos pela esquerda inteira, pelo governo, e vão mostrar, eles servirão de provas, como provas no futuro, que o Brasil viveu a sua época, um dos seus tempos mais detestáveis, provocados pela falta de coragem. De coragem. É disso que se trata. Falta de coragem e a ousadia ditatorial de ministros que não têm o direito de fazer isso com ninguém. Eles são servidores públicos, pagos por nós, que deveriam defender a Constituição e a ordem legal. A ordem legal, garantir a legalidade. Eles agem fora da lei há 5 anos.